Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Garcia, psicólogo e hipnoterapeuta, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco de duas coisinhas que se interligam: a nossa imaginação e a percepção de contraste. Eu vou mostrar aqui para vocês que as nossas imaginações nos causam sentimentos, tanto os bons quanto os ruins, e que o que eu chamo de percepção de contraste é algo que pode ajudar aos sentimentos bons ou agravar os ruins. E nós vamos aprender a usar isso a nosso favor, ok? E isso é a auto-hipnose. Nem sempre a gente tem muita clareza para perceber que a causa das nossas emoções são os nossos pensamentos e imaginações. As nossas imaginações, eu estou colocando aqui análogas ao pensamento, porque o que importa aqui é vocês perceberem que, diante de um fato da vida, por exemplo, você perdeu o emprego, isso é um fato, ele não é nem bom nem mal. O decorrer dele pode ser bom ou mal, mas o fato é simplesmente um fato, perdeu o emprego. Você começa a imaginar que vai passar dificuldades e não vai conseguir pagar suas contas, e começa a imaginar que não vai se recolocar no mercado de trabalho, começa a imaginar que vai te faltar o básico da sua sobrevivência, da sua subsistência. Dessas imaginações todas surgem as angústias. Agora, se você imaginar outra coisa diante do mesmo fato, se você começar a imaginar que agora, desempregado, você tem tempo para se aperfeiçoar, para procurar uma carreira mais sólida, você tem tempo de procurar um emprego melhor, talvez uma prova de concurso público, talvez um aperfeiçoamento na tua própria área, a tua sensação é uma sensação positiva. Então perceba, diante do mesmo fato, você pode imaginar algo ruim ou imaginar algo bom. E são essas imaginações que vão causar sentimentos na gente. Não é difícil perceber que é daí que tira a autoajuda a sua matéria-prima. A matéria-prima da autoajuda e da lei da atração está baseada nisso que eu acabei de falar. Ou seja, os fundamentos são coerentes, são corretos. A autoajuda e a lei da atração se perdem em não fundamentarem bem, em não conhecerem as causas que levam aos efeitos. Eu já disse aí num vídeo anterior, lei da atração é balela. Acontece que a imaginação da gente não está somente atrelada a fatos, ela está atrelada também a intenções, atrelada também a outros mecanismos de percepção. Então, por exemplo, a intenção. De repente eu tenho uma intenção de estar bem de vida, eu tenho a intenção de ganhar na loteria, eu começo a imaginar que está dando tudo certo, eu começo a imaginar que eu estou cheio da grana, que eu começo a gastar meu dinheiro bem, que meu dinheiro se multiplica. Dessa imaginação, que vem de uma intenção, eu começo a me sentir bem, meus sentimentos são bons. Mas nós temos também sentimentos que vêm de percepções, sentimentos que vêm da imaginação das coisas que nós percebemos. Então, de repente, eu comecei a perceber uma dor no peito e começo a imaginar que eu estou com problemas cardíacos. Começo a imaginar que meu coração não está bom, começo a imaginar doenças. Dessa imaginação, eu começo a me sentir mal. É dos sentimentos que vêm da percepção que eu quero conversar com vocês, principalmente da percepção de contraste. O que eu estou chamando aqui de percepção de contraste é aquela percepção que nós temos que vem de coisas extremamente opostas. O nosso cérebro trabalha muito com comparações. Nós temos a natureza de nos compararmos, de compararmos coisas. Será um vídeo mais para frente, será assunto de um vídeo mais para frente. Mas nós costumamos comparar, nós precisamos comparar. E na hora de comparar, quanto mais houver contraste, mais nós conseguimos formar conceitos. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que entre nós há pessoas muito mais obesas, ou seja, muito obesas, nós nos sentimos mais magros. Quando há pessoas muito baixas, nós nos sentimos mais altos. Esse é o contraste, né? Então, surge aquela tua amiga que fala do marido dela. Quanto mais ela fala que o marido dela ajuda
lava a louça, cuida da casa, varre, lava, passa. Quanto mais o marido da tua amiga trabalha em casa, mais o teu marido parece imprestável. Isso é um contraste. Quanto mais a criança percebe que o amiguinho, os pais ajudam, valorizam, elogiam, e não fazem isso comigo, o contraste, mais meu amigo é elogiado, eu nem tanto. Então, a gente tem na vida essa percepção de contraste. Daí surgem muitos problemas de autoestima. Já dei 2 exemplos aqui. A obesidade e a altura. Pessoas que se acham baixinhas demais, pessoas que se acham altas demais, sempre num contraste com o seu oposto. Pessoas que se acham mais gordinhas, outras que se acham magras demais, sempre em contraste. Pessoas que se acham infelizes no relacionamento porque a amiga ou amigo diz que em casa as coisas são melhores. Então na casa da minha amiga é tudo tão melhor, na família dela, então a minha fica... A gente tem essa comparação por contraste. Quanto mais tem algo em cima, mais a gente se sente embaixo. Isso é um problema imenso que surge frequentemente no consultório com diversas áreas da vida envolvida. É trabalho, é relacionamento, é a própria autoestima. Assistam aí um trechinho de uma indução hipnótica com um voluntário, com o Michael, brincando ali com ele em hipnose em relação ao peso, né? Peso muito pesado e a leveza que eu queria que ele levasse para a vida. Estamos falando aí de estresse, tá? As situações da vida ficam cada vez mais leves. O seu dia a dia fica cada vez mais leve. Mas esse relógio que eu coloco no seu pulso fica cada vez mais pesado. Como se houvesse toneladas. Esse relógio pesa toneladas. E a vida fica leve. Leve a vida, leve as relações do trabalho, as relações em casa sendo levadas com mais tranquilidade. E pesado o relógio na mão direita. Sente isso? Extremamente pesado, não é? Ótimo. Esperta. Olha só o que aconteceu aí. Uma brincadeira simples. Um relógio colocado sob o dorso da mão do rapaz e uma sugestão hipnótica de bastante peso. O relógio não é pesado, mas a imaginação dele fez o relógio parecer pesadíssimo. E vocês verão isso daqui a pouquinho, vocês vão ver na continuidade do vídeo. É o contraste, muito peso no relógio, muita leveza na vida. Então ele precisa sentir o peso, que é imaginado, para poder ir em direção à leveza, à tranquilidade que eu desejava. Olhem só. E a gente vive num contraste, né? Tá sentindo leveza mental? Tô. E peso na mão? Nessa, principalmente. Não consegue levantar a mão? Tô fazendo força. Tá fazendo muita força? E colocar o óculos. E colocar o óculos, né? Pronto. E aí? O reloginho tá segurando bem. O relógio tá pesado. Não é a mão que tá pesada, é o relógio, né? Quer ver uma coisa? Eu vou tirar o relógio. Porque assim, o peso não tá na mão, tá no relógio. Vê se a mão move. Move? Não move. E agora? E aí, ela levanta? Então significa que se eu tirar o relógio aqui e colocar na outra, e aí? Essa daqui eu não consigo mover. Agora que sai o peso. Então relógio pesado? O quê? Relógio pesado. Relógio pesado. Segura ele. Interessante, né? A gente coloca peso no que não tem. Isso é verdade. A gente coloca peso no que não tem. Né? Eu vou colocar. Eu tô gravando, depois eu te mando o vídeo. Pode, tranquilo. Você vai achar divertido. Lá. Vai. Mão pra cima, levanta mais, levanta mais. Ó. Com essa mão tira o relógio dessa. Com essa? É. Conseguiu? Não tá pesado agora? Não. Que bom.
A imaginação é fortíssima. Vocês viram aí o efeito da imaginação em estado de transe. Mas em estado de vigília, ou seja, em estado sem hipnose, ela não é muito diferente disso. A gente sente muita coisa em razão da imaginação. E a nossa imaginação é atrelada à percepção. Cuidado com o contraste da percepção. Nós precisamos ficar atentos a esses exageros, a esses polos entre negativo e positivo, feio e bonito, gordo e magro, alto e baixo, certo e errado. Cuidado! Existem gradações na vida e nós precisamos ficar atentos a essas gradações para que a gente não se subestime, para que a gente não se menospreze, para que a gente consiga, em geral, progredir. Usar comparações para progredir, usar a nossa percepção para nos orientar para onde nós vamos sair ganhando. Como usar isso em auto-hipnose? Não precisa ser no transe formal, não. Pode ser no dia a dia, quando a gente vai percebendo essas comparações, quando a gente vai percebendo aonde quer chegar e vai colocando na cabeça. Através da autossugestão consciente, aquela onde a gente se sugestiona dia após dia. Eu vou estudar mais para passar no concurso, para passar no vestibular, para terminar a faculdade. Eu vou estudar mais. Eu vou emagrecer, eu vou aprender a me alimentar melhor. Eu vou aprender a comer comidas saudáveis, vou gostar mais de praticar exercícios com regularidade. Estamos falando aqui da autossugestão consciente, aquela que a gente vai repetindo para dentro de nós. Eu vou me dar valor. Estamos falando de autoestima. Eu vou reconhecer os valores que eu tenho. Eu vou desenvolver dentro de mim um ser humano melhor que gosta de si mesmo. Sempre. Ok? Espero ter ajudado. Tomara que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, por favor. Deixe seu like aqui. E até a próxima.